Oi, meus amores. Bom, a gente hoje vai dar continuidade ao nosso assunto fortalecimento dos reis, tá? Então, a gente vai começar o último tópico do livro que a gente estudou foi a Guerra dos 100 Anos, né? Então, eu expliquei esse contexto da Guerra dos 100 Anos, né? Que envolvia os franceses e os ingleses, tá? Então, a gente vai dar continuidade. Tanto a monarquia portuguesa quanto a espanhola se formaram durante as lutas restantes para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica, tá? Então, assim, os muçulmanos, né? Lembra que quando a gente falou sobre o islamismo, a gente estudou que esses muçulmanos, né? Eles vão expandir os seus territórios. Consequentemente, uma dessas relações de expandir os seus territórios acabaram expandindo para uma área que vai ser chamada Jerusalém, né? Que é conhecida como a Terra Santa. Então, esses muçulmanos vão acabar tomando conta dessa área e de outras áreas que vão ficar perto da Europa, tá? E aí, os portugueses, espanhóis, né, toda essa galera, essas monarquias vão se juntar para conseguir tirar, né, expulsar esses árabes da Europa. Essas lutas são chamadas de reconquista, pois o objetivo dos cristãos era justamente reconquistar as terras perdidas pelos árabes. Então, pensa só, esses árabes estão tomando conta dessas áreas, esses árabes cobram altos impostos para fazer a comercialização, né, para vender os produtos para a Europa. Então, essas monarquias querem tirar, né, esses árabes do poder, querem expulsá-los desses lugares, tá? Com essa questão desses árabes, né, com a invasão dos muçulmanos, os cristãos foram viver no norte da Península Ibérica, onde fundaram o reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão, tá? Então, eles vão se formar, né, monarquias. Cada um desses vai ser um reino, vai ter o reino de Leão, de Castela, de Navarra e Aragão, tá? No primeiro momento, eles vão se juntar para tentar tirar esses muçulmanos, né, dessa área da Europa, já que também eles pagavam muitos impostos. E aí, o que vai ocorrer? Lá nas cruzadas, né, essas cruzadas que vão ter pessoas, né, aquelas pessoas que são aqueles nobres, que são os senhores feudais, esses senhores feudais, esses nobres, eles vão acabar indo para essas cruzadas, para quê? Para conquistar mais terras, né, para conquistarem terras, só que muitas vezes vão acabar perdendo essas terras. Consequência disso, né, vão ficar enfraquecidos. E aí, também, em determinado momento, né, esses cristãos eles vão entrar em conflito com esses árabes. Consequência disso, que vai chegar um momento que esses árabes vão estar enfraquecidos. E aí é nesse momento que esses reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão vão ter o poder, vão se juntar, né, com um poderoso exército e vão conquistar novamente aquelas terras, né, que foram domínios muçulmanos. Bom, e aí, da consequência disso, é que vai ser feita a divisão dessas terras e que vai ser, né, vai se fazer-se a formação, né, de alguns países. Né? No século IX, o nobre Henrique Bolonha ganhou do rei Leão, tá? Então, imaginem só, Navarra, Castela, Leão, né, e Aragão, eles vão entrar em conflito, né, para se tornarem rei. Nesse conflito, o Henrique Bolonha ganhou, né, do rei de Leão e Castela. Como recompensa, né, para sua participação também nas guerras, né, nas cruzadas, na guerra, principalmente na guerra da Reconquista, ele vai ganhar dos reis, né, uma porção de terra, uma quantidade de terra. Essa quantidade de terra vai ser chamada de condato de portugalense, tá? E aí, nesse sentido, ele vai fazer o quê? Ele vai daí vai se fundar, né, o reinado dele, e aí, após a sua morte, o seu filho e herdeiro, Afonso Henrique, continua combatendo os árabes, né? Então, o seu filho vai continuar nessa guerra da reconquista, ou seja, para reconquistar aquelas terras que os árabes tinham tomado conta e que comercializavam altos produtos muito caros para a Europa, tá? E em 1139, Afonso se torna o primeiro rei de Portugal. E nessa questão, já que ele tem uma grande quantidade de terra, já que ele conseguiu se consolidar, ele também tem o apoio, né, dessa burguesia, essa burguesia que está em ascensão. Então agora ele vai se tornar, né, o primeiro monarca, ou seja, o primeiro
rei de Portugal, que vai ser o Afonso Henrique, tá? A formação da Espanha. Na região vizinha, as lutas contra os cristãos, contra os árabes continuavam. Então, nessa área onde vai ser a Espanha, né, esses povos que viviam nessa região também continuavam, né, na Guerra da Reconquista para tentar reconquistar essas terras, né, e expulsar de vez esses árabes dessa área. É liderada pelo rei Aragão e Castela, né? Então, essa guerra da reconquista, por esse lado, né, que são os vizinhos de Portugal, que vence a Espanha, eles vão continuar nessa guerra, né, que vai ser liderada pelo rei de Aragão e Castela. A burguesia fornecia dinheiro contra os árabes, né? Então, quem vai manter, quem vai dar dinheiro para que esses reis tenham exército, para que esses reis consigam manter esses soldados? Por quê? Porque numa guerra não é só simplesmente mandar o soldado, tem que ter suplemento, né? Tem que ter todo um aparato para que esse soldado continue nas guerras. Então, quem vai fornecer esse dinheiro, vai fornecer todo o apoio possível, vai ser a burguesia. Lembrando que essa burguesia, ao finalizar o feudalismo, essa burguesia tem ascensão. Essa burguesia começa a ser uma burguesia comercial muito grande. Consequência disso, ela tem muito dinheiro. E é essa burguesia também que vai passar a apoiar cada vez mais, né, os monarcas. Em 1469, o rei cristão de Aragão e Castela se casaram, né? Então, vai chegar um momento que vai haver a aliança, né, desses dois reinos, Aragão e Castela, né? A rainha Isabel, ela vai casar, né, com um príncipe, né, da família de Aragão, e aí, com isso, vão conseguir, né, unificar, se tornando só um reino. E com esse reino vão conseguir, né, expandir as suas terras, conseguir consolidar as suas terras, em consequência também vão conseguir, né, unificar e conquistar essas terras, né, que foram as terras de reconquista. Em 1492, o exército reconquistaram a Granada, há anos depois Navarra. Então, como eu falei para vocês, né, eles estão sempre nesse processo da Guerra da Reconquista. Por quê? Porque não é um processo muito fácil tirar esses muçulmanos, já que esses muçulmanos tinham muito poder, tinham muitos exércitos, né? Então, é todo um processo. No decorrer do tempo, né, esses monarcas conseguem, né, juntos, reconquistar as terras de Granada, né? Uma grande vitória para eles. Por quê? Porque já agrega a sua área, né, mais uma parte de terra. E depois, anos depois, Navarra, né? Então, vão conseguir também reconquistar as terras de Navarra, né? Ou seja, ganhar do rei de Navarra. Bom, o que vai predominar na Inglaterra? O que vai predominar, né? O quê? O que vai predominar em relação a isso? Quando eles vão ganhar essas guerras em Navarra, também vai ser fundado que o Reino da Espanha, e oficialmente vamos ter o Reino da Espanha. Bom, o que vai predominar na Europa, né, é o absolutismo. O que é o absolutismo? Né? O absolutismo é quando um rei ele se torna absoluto, ele tem poder divino, administrativo, organizacional, tá? Então é ele que vai organizar tudo, ele que vai gerenciar tudo, é ele que é a figura de maior poder, né, de um poder centralizado na Europa. Alguns monarcas europeus, como o da França, evoluíram para o absolutismo, né? Então na França a gente vai ter o Luís XVI, tá? Luís XVI, ele vai ser um grande monarca, né? Ele vai ter o poder de administrar, de organizar. Também, segundo a igreja, vai ter poderes divinos, porque ele é escolhido por Deus, né? Para se tornar rei. O absolutismo se desenvolveu entre os séculos XV e XVIII na Europa, tá? Então, é nesse momento que o absolutismo ele se desenvolve, né? Então, vão se ter várias monarquias aí, vários governos, né? Governados por uma pessoa, essa pessoa absoluta, é ela que governa, tem o poder de tudo. Em relação a isso, para justificar isso, a gente vai ter alguns teóricos que vão falar sobre isso, né? Por quê? Porque para que o povo consiga entender que existe um rei absoluto, que eles devem seguir esse rei, tem que se ter umas teorias que mostrem para esse povo, né, que eles podem acreditar naquele rei, que aquele rei vai fazer o melhor possível por eles, tá?
Surgiram pensadores que refletiam sobre a política e algum deles justificaram o absolutismo monárquico. Entre eles, cabia destacar. Então, vamos destacar alguns monarcas, né? Alguns teóricos que vão ser muito importantes nisso. O primeiro, vamos chamar ele de Nicolau Maquiavel, tá? De 1469 a 1527. É o autor de O Príncipe, um manual sobre como o governador deve agir para conquistar e manter o povo. Então, segundo ele, a ideia era que as pessoas deveriam respeitar o governo do rei, né? E que esse rei ele deveria fazer de tudo que fosse possível para que ele conseguisse exercer o seu poder. Um dos exemplos que a gente pode dar em relação a isso é a questão de que ele diz que se houver uma questão de uma guerra, né, e alguns homens não quiserem se meter nessa guerra, o rei deve obrigá-los. Por quê? Porque o rei tem poder absoluto, né? O rei, ele tem um poder, então ele deve fazer coisas para o bem ou para o mal. Ou seja, ele pode obrigar a pessoa a ir para a guerra. Pode obrigar a pessoa a fazer uma coisa, por quê? Porque ele é o rei e é ele que tem o poder absoluto. Então, as pessoas devem segui-lo, tá? Maquiavel é considerado o fundador da ciência, tá? Segundo aqui no livro, dá uma lidinha aqui. Pensador filosófico político, nascido em Florença, foi criador da teoria Virtude e Fortuna, baseado no conceito que os fins justificam os meios, tá? Maquiavel entendia que a virtude determinava qual a estratégia tática que o rei deveria escolher para a melhor geração de condições de vida para a sociedade. Assim, manter-se soberano em seu reino. Quanto à fortuna, Maquiavel entendia que o rei poderia usar os meios necessários para que a sociedade aceitasse seu poder absoluto. A força do rei só estaria garantida se o seu poder não fosse limitado. Então, a ideia é que o rei tem todo o poder que ele deveria ter. Então, a ideia é que ele tem todo o poder e não pode ser limitado. Ninguém pode limitar ele. A força do rei só estaria garantida se seu poder não fosse limitado. Na sociedade, nem muito menos a Igreja Católica estaria acima do poder absoluto real. Para Maquiavel, o príncipe não deve se desviar do bem. Se possível, manter e deve estar pronto a fazer o mal necessário. Tá? Então, a ideia dele é que o rei ele tem que se manter íntegro, né? No seu poder, mas que se alguma coisa ocorrer algum problema, ele pode ser mal, ou seja, obrigar uma pessoa, digamos, a exercer algo que ele acha que é necessário. E ainda continuam os teóricos, né? Então, temos Thomas Hobbes, né? 1588 a 1679. O autor de Levian dizia que, no princípio, o homem vivia em estado natural, obedecendo apenas a seus interesses particulares. Tá? Hobbes explica que a sociedade necessita evoluir na sua política para poder se organizar enquanto Estado e verdade. Então, a ideia dele é que o homem ele deve evoluir, né? O homem, para ele tem a ideia de que o rei deveria estipular um contrato, e nesse contrato as pessoas deveriam assinar esse contrato dizendo que abririam mão, né, da sua lealdade, que as pessoas deveriam ser leais, que as pessoas deveriam seguir esse rei, e que a partir daquele momento, daquele contrato, as pessoas declarassem que aquele rei, ele seria, né, propício, né, ele seria a pessoa mais indicada para resolver todos os assuntos. Então, tudo que o rei decretasse, né, as pessoas deveriam seguir. Por quê? Porque tinham assinado um contrato. Vamos ver aqui. O homem é um lobo do homem. Com essa frase, Hobbes explica que a sociedade necessitava evoluir na sua política para poder se organizar, enquanto um estado de verdade. De acordo com ele, era preciso sair do modo natural de vida, na qual o foco era apenas a sobrevivência. Como no sistema feudal, em que produzia seu próprio feudo, nesse modelo, o homem não se sentia um ser social. Para o rei ser respeitado, deveria exigir um governo centralizado, né? Então, deveria se ter um governo centralizado, né? Governo governado por um rei, né? Absoluto.
e forte. Para tanto, o homem teria de afirmar um contrato social pelo qual cederia seus direitos políticos a fim de que o rei governasse, colocando limite na sociedade e administrando a política e a economia de forma absoluta. Segundo Hobbes, para escapar ao caos e ter assegurado a sobrevivência, o homem perderia a liberdade política. Então, a ideia é que o homem perderia a liberdade política, né? Então, a sociedade deveria assinar esse contrato e dar, né, direito que dizer que o rei, né, ele tem poder administrativo, de organização, ele também tem o poder religioso. E aí a igreja vendo isso, a igreja vai, né, achar ruim essa situação. Por quê? Porque uma vez que a igreja ela vai perder um pouco do seu poder disso. Porque esses teóricos afirmam que a ideia é que o rei ele não precisa da igreja. E a igreja vai fazer vai buscar alguns teóricos que vêm explicar que sim, que o homem precisa da igreja. E aí a gente vai falar sobre um teórico específico, Jacques Bosset, tá? 1627 a 1704. O trono real é o trono de um homem, assim dizia Jacques. O pensador de maior importância na defesa da legitimidade da Igreja Católica, ao lado do rei na administração de um Estado. Então, ele diz que o trono real, né, o rei, ele tem poder administrativo, organizacional, tá? Só que ele precisa da igreja também. Por quê? Porque, segundo ele, é a igreja que vai determinar, né, o rei, e também, segundo ele, Deus, né, indicou aquele rei, né? Então, esse teórico, ele vai afirmar a ideia de que sempre é necessário, né, que o rei esteja ligado à igreja, tá? Vamos falar sobre o Luís XVI, o rei Sol, tá? Luís XVI exigia do seu súditos total obediência e lealdade. E ocupava-se pessoalmente dos assuntos ligados ao governo. Então, o Luís XVI, ele vai ser o rei da França, né? E esse rei, ele vai ser um dos reis que mais vai se mostrar, né, do seu poder absoluto. Por quê? Porque ele vai pedir para que os súditos tenham obediência e lealdade, né? E ele vai ser ele que vai ter o poder de administrar, fazer leis, né, que faça essa organização do seu reino. Durante seu reinado, Luís usou o exército para impor sua autoridade. Então, o Luís, ele vai fazer o quê? Ele vai impor sua autoridade, ele vai impor que as pessoas façam o que ele determina. Se isso não ocorrer, ele era conhecido como mandar os seus opositores, né, as pessoas que não eram a favor do seu reinado, para uma prisão, que é a prisão chamada de Bartilha, tá? Então, é uma prisão que ele fez no centro da cidade, na qual mostrava, né, a ideia de que a pessoa que fosse opositora a ele seria mandada para essa prisão, para partir. Para atrair a nobreza, adotou política de distribuição de favores, tá? Então, assim, esse rei, né, ele tem total apoio da burguesia, porque essa burguesia que vai ajudar ele. Só que ele também precisa, né, da nobreza. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar alguns favores para a nobreza, né? Ele vai favorecer essa nobreza em alguns pontos, dando terras, né, dando suporte para que essa nobreza continuasse vivendo. Nossa corte no Palácio de Versalhes abrigava e sustentava milhares de outros nobres. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai construir um palácio muito grande, um palácio muito luxuoso. Esse palácio que ele vai ser construído, né, com impostos, altos impostos que esse rei ele vai cobrar, né, dos seus súditos, né, dos camponeses, dos burgueses. Então, ele vai cobrar esses altos impostos e vai construir esse palácio de Versalhes. Esse palácio que é um dos palácios mais luxuosos dos dias de hoje, né? E lá ele abrigava, né, vários nobres que viviam sob a sua proteção, né? Que viviam lá, né? E ele dava também uma espécie de pensão para que as pessoas vivessem lá, esses nobres vivessem lá. Para obter apoio da burguesia, incentivou a exportação. Então, o que foi que ele fez? Ele incentivou que houvesse a exportação. Essa burguesia, ela não pagaria mais impostos, tá? Ela não pagaria impostos, então, fazia com que essa burguesia continuasse trabalhando, né? Essa burguesia começasse a se industrializar, consequência disso, começasse a comercializar, né? E vender os seus produtos para várias localidades, fazendo com que, né, tivesse uma questão comercial
e fazendo com que a França gerasse, né, dinheiro. O mercantilismo, na riqueza, poder para o Estado. No tempo do feudalismo, a medida da riqueza era a terra. Então, quem tinha terra se tornava muito rico. Com o passar do tempo, né, a gente falou sobre a Baixa Idade Média, que tem o surgimento das feiras, né, consequentemente, a ideia de comércio, vai se começar uma comercialização, vai se ter, né, o início, né, de uma nova classe social, que é a burguesia, né, e essa burguesia que vai ser aquela classe que vai ser de comerciantes, né. Com isso, com essa questão desse comércio, agora a riqueza da pessoa ou de um país vai ser direcionada à quantidade de dinheiro que essa pessoa ou esse país vão ter, tá? Bom, e aí um dos princípios, né? Princípios e países mercantilistas. Então, a gente vai falar sobre mercantilismo. O que que seria mercantilismo? Assim como o absolutismo, o mercantilismo também varia de um país para outro. Apesar disso, apresentou alguns princípios básicos, entre os quais podemos citar. Então, o mercantilismo, né? É a ideia de comercialização, de venda de produtos, né? De comércio com outras localidades. O mercantilismo ele vai ser muito direcionado à questão, né, de ouro, de prata, né, de maior quantidade de riqueza que um país poderia ter. Então, para a gente falar disso, a gente precisa falar do metalismo, tá? O metalismo. Então, se instaurou na Europa a ideia de que todos os países deveriam em busca, né, de metais preciosos. Tia, mas o que seriam esses metais preciosos? Seria o ouro, a prata, o cobre, tá? Esses metais que seriam muito usados. Principalmente na Europa, principalmente o ouro, a prata, eles são usados para fazer moedas, né? Consequentemente, o fluxo de moedas, né, muita riqueza. Então, os países, né, da Europa, como Portugal, Espanha, principalmente esses dois países, eles vão sair, né, via mar e vão procurar em outras localidades, né, em outros continentes, terras, né, principalmente a ideia de ter também terra, né, e vão sair, que a gente vai chamar depois, né, das grandes navegações, vão sair em busca de terras e também nessas terras metais preciosos e tudo que eles pudessem tirar, né, dessas terras, né, que vão ser chamadas de colônias. Então a gente vai ter aqui essa ideia aqui, ó. Em cima a gente tem o Estado absoluto, tá, absolutista, né, que é apoiado pelos burgueses, né? Quem dá esse dinheiro para essa burguesia, para esse Estado absolutista continuar, né, no poder, é a burguesia, né? Que vai ser a grande apoiadora, né, dos reis. E que esses reis vão sustentar esses nobres, né? Em troca de favores, e vão colocar esses nobres para morar nas cortes, tal, vão sustentar esses nobres. Abaixo do mercantilismo. Qual é o objetivo do mercantilismo, né? Obter recursos e riquezas necessários para a manutenção do poder absoluto, né? O metalismo. Então, a ideia é de sempre em busca de terras, né? Terras que pudessem ser propícias para uma plantação, mas também a ideia de buscar nessas terras metais preciosos, que é o principal, a busca desses países sempre em relação a esses metais preciosos, principalmente o ouro, que vai gerar moedas, né? Também esse mercantilismo ele é voltado também para o fortalecimento do poder real. Por quê? Porque quanto mais um país tivesse poder, mais metais preciosos, mais produtos de comercialização, mais rico, né, esse país seria. Quais são os meios que eles vão usar para isso, né? O protecionismo. O protecionismo é a ideia de fazer leis, né? Leis que beneficiassem a exportação, ou seja, é como o rei Luís XVI fez, né? Ele deu isenção, né, dos impostos para os burgueses, né, para os grandes industrialistas, para que eles conseguissem produzir uma boa quantidade, né, de produtos e exportasse, ou seja, vender esses produtos para outras localidades, fazendo com que, né, aquele país se tornasse rico, né? Então, é exatamente isso, protecionismo, tá? A ideia de fazer leis que favorecessem, né, a exportação. O colonismo, né, a ideia de esses países, né, Espanha, principalmente Portugal, porque Portugal vai ser a pioneira
nessa relação de comercialização e de em busca de matérias preciosas, né, terras, entre outros. Então, o colonialismo é a ideia deles saírem e buscarem terras, né, e nessas terras conseguirem tirar boa quantidade de ouro, de prata, de produtos. Um dos exemplos que a gente pode dar é o colonialismo no Brasil, vencer Brasil, né? Que os portugueses vão extrair o que eles podem do Brasil. No primeiro momento para o Brasil, depois a cana-de-açúcar, vão tirar, né? Depois vão se ter a questão da mineração, que vão tirar vários produtos, vários metais preciosos do Brasil para ser levado, né, para Portugal. E a gente também tem a pirataria, né? A pirataria é a ideia do quê? Vamos dar um exemplo. Que na colônia, né, que hoje é o Brasil, era domínio português e espanhol, tá? Então era dividido. E aí, só que existiam outros países que faziam pirataria no Brasil, extraiu o pau-brasil, extraiu tudo que a gente podia do Brasil, que eram os holandeses e os franceses, tá? E os ingleses. Então eles faziam pirataria, ou seja, eles entravam naquelas terras que não eram deles, pegavam tudo que eles queriam sem pagar impostos, né, para os donos da colônia, que no caso seria Portugal e Espanha. Tá? A balança comercial favorável, a ideia de fazer leis que favorecesse que houvesse um enriquecimento, né, das cidades, né, o enriquecimento das cidades e do país, fazendo com que o rei, ele fazia o quê? Ele cobrava altos impostos, né? Exemplo, de exportação. Então, se em algum momento algum comerciante de Portugal queria comprar algum produto de fora, exemplo, da Inglaterra, ele teria que pagar altos impostos, fazendo com que essas pessoas se desmotivassem, né, e não quisessem comprar produtos importados, mas sim exportados, ou seja, fazendo com que o dinheiro, né, o dinheiro que era direcionado dessas pessoas não saísse, né, do seu país para ir para outro país, porque se houvesse muita importação, ocorreria que o país ficaria pobre. E a ideia era fazer leis que favorecessem o enriquecimento do país. Todo comércio colonial deve ser monopólio da metrópole. A ideia do quê? Portugal, ele tem a questão. Portugal tem a ideia, né, de ter a questão da colonização, né? Portugal tem sua colônia, que é o Brasil. Então, a ideia é que a colônia só mandasse produtos para sua metrópole, que no caso é Portugal, tá? Então, em nenhum momento, né, a colônia que venceu o Brasil, ela pode comercializar, ela pode vender os seus produtos, né, para a Inglaterra, para a França, para outras localidades, tá bom? Mercantilismo inglês. Na Inglaterra, a política mercantilista foi aplicada de forma ampla pela Rainha Elizabeth, que se empenhou em incentivar o comércio externo e a marinha mercante. Então, na Inglaterra, houve uma mudança. Por quê? Porque a Inglaterra ela não tinha a ideia de comercializar, de vender para outras localidades, não. Não tinha a ideia de comprar de outras localidades. Por quê? Porque ela era dona, né? A Inglaterra era dona de uma grande quantidade de navios, de barcos, né? Então, para muitos países não tinham barcos, então acabavam, né, alugando, pegando algumas embarcações inglesas, tá? Então, a Inglaterra era muito voltada para a questão do comércio naval, tá? Para incentivar o comércio externo, Elizabeth I concedia isenção de impostos na manufatura inglesa. Então, é a mesma coisa, né? O protecionismo, que é a ideia de que ela isentou, né? Deixou zero a questão de pagar impostos, né? Desses burgueses, para que esses burgueses produzissem muitos materiais, produzissem muitos objetos, matérias, para que pudesse ser vendido para outra localidade, fazendo com que a Inglaterra se tornasse rica, né? E ela também fez leis que fizessem com que as pessoas não importassem, né? Não comprassem produto de outras localidades, ou seja, dando dinheiro para outros países. Isenção à indústria naval e mineradora. Também ela deu isenção, né, na indústria naval e mineradora, até porque
nessas indústrias se tem a ideia de que vão se fabricar, com essa questão dessa expansão, vão se fabricar muitos navios, né? Então, ela vai dar isenção para que as indústrias inglesas produzissem muitos navios, né? Conseguissem vender para outros países, para outras localidades. E a mineração também, né? Vai dar isenção porque vão ser feitos vários produtos, né? Com essa mineração. A monarquia inglesa também acumulou capitais, apoiando a pirataria. Então, a monarquia inglesa ela vai fazer o quê? Ela vai ser voltada para a questão de acumular o capital. Ela não vai gastar o dinheiro dela. Ela não vai investir em outras coisas, como estava ocorrendo na Espanha e estava ocorrendo em Portugal, que elas vão investir nas suas colônias, né? A colônia que vem ser lá no Brasil. A Inglaterra não. O que ela vai fazer? Ela não vai investir em nada. Ela vai guardar o dinheiro dela e vai fazer pirataria, ou seja, principalmente na América, onde é o Brasil, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer pirataria onde é a colônia, onde vai ser o Brasil, né, pegando produtos, né, extraindo sem pagar impostos, tanto para Portugal quanto para a Espanha, tá? Então, ela vai enriquecer, a Inglaterra vai enriquecer nesse sentido de fazer a pirataria, e vai ser, a pirataria para eles vai ser uma coisa normal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.